Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma historinha hoje? Pode chamar todo mundo para se acomodar para poder ouvir a nossa historinha que hoje vai ser muito bacana, vocês vão gostar. Mas antes, vamos fazer uma brincadeirinha? A tia Jess quer saber uma coisa de vocês. Qual que é o animal que vocês mais gostam? Vocês já foram no zoológico? Já viram os animais que tem lá? A tia Dirce já foi. Sabe qual que é o animal que eu mais acho bonito? É a girafa, sabe? Aquela do pescoção comprido. Eu acho a girafa linda, eu gosto muito da girafa. Mas tem um animal que eu acho lindo, mas que eu tenho assim um pouco de medo, porque ele é uma fera, um animal feroz. Se ele tiver com fome e a gente estiver assim perto dele, fora da jaula, eles podem matar a gente e até comer a gente inteirinho, sabia? Olha aqui o leão, não é lindo? Eu gosto muito dele, mas eu tenho medo. Fala pra tia Dirce, qual é o animal que vocês mais gostam? Escreve aqui, ó, embaixo, nas notificações do vídeo, tá? Se vocês não conseguirem fazer sozinho, peça pra mamãe ajudar vocês, tá? E a nossa história de hoje é uma história muito legal, sabe? Ela conta a história de um rapaz chamado Daniel. Era um jovem muito bonito, muito inteligente, que ele morava na Babilônia. Mas sabe por que ele morava na Babilônia? Porque antes ele morava em Jerusalém, né? Aí o rei da Babilônia, um dia ele resolveu entrar lá em Jerusalém e destruir tudo. Sabe o que ele destruiu? Ele destruiu junto com os soldados dele, tá? Ele destruiu a igreja que o Daniel frequentava, a igreja que o Daniel ia todos os dias. Ele não ficou contente somente de destruir a igreja. Sabe o que mais que ele fez? Ele levou todos os objetos de valor que tinha na igreja, tudo. Deixou a igreja no chão e as coisas que eram de valor ele levou para a Babilônia. E levou lá no templo do Deus deles, que não era o nosso Deus. Daniel, ele amava o nosso Deus, o Deus de Israel, tá? Que é o Deus que nós amamos, que é o Deus verdadeiro, que mora lá no céu. E aí ele levou Daniel e levou todos os outros moços, jovens, bonitos, inteligentes. Sabe para quê? Para trabalhar para ele, para ser empregado dele lá no palácio. Mas ele não era um rei bonzinho, ele era um rei malvado, ele não tratava bem os funcionários dele, sabe? E as pessoas viviam tristes, amarguradas, porque eles não eram bem tratados. Aliás, eles eram muito maltratados ali dentro do palácio. E aí Daniel viveu lá na Babilônia, junto com esse rei, até que Nabucodonosor, esse era o nome do rei da Babilônia, até que o Nabucodonosor morreu. E aí entrou no lugar dele um outro rei chamado Dário. Esse rei Dário, ele era bonzinho, sabe? Ele tratava bem os funcionários, sabe? Ele gostava muito do Daniel. Por que ele gostava do Daniel? Porque o Daniel, ele era comportado, ele era obediente, o mais importante, ele trabalhava muito bem. Tudo que o rei mandava ele fazia assim com excelência. Sabe o que é excelência? Fazer muito, muito, muito bem feito. E o rei, ele se aproximou mais de Daniel do que dos outros rapazes. Não que os outros rapazes não trabalhassem direito, eles trabalhavam também. Mas o Daniel, ele era o preferido do rei, né? Não só preferido por ser bonitinho, por ser inteligente, mas porque ele teve um laço de amizade com o Daniel, né? Um dia, o rei Dário falou para Daniel assim: Daniel, eu acho que eu vou promover você. Vou colocar você para ser governador aqui da Babilônia, né? Você vai ser um cargo abaixo de mim. É você que manda, eu que mando e depois é você.
né? Porque você, além de você ser meu amigo, você é um bom trabalhador, sabe? Aí o Daniel ficou contente, agradeceu o rei e tudo mais, né? Mas tinha um detalhe lá na Babilônia que eu não contei para vocês. Antigamente, né, talvez foi até antes do rei Nabucodonosor, sabe como que eles puniam as pessoas? Eles construíram um buraco na terra que era chamado de cova. Lá eles colocavam leões, tá? Leões, né? Vários leões, muitos leões dentro desse buraco e deixava ele lá muitos dias sem comer e eles ficavam muito bravos, sabe? E por que eles faziam isso? Porque quando alguma pessoa fazia alguma coisa errada que o rei não gostava, eles mandavam jogar essas pessoas lá dentro da cova dos leões para que os leões se alimentassem deles. Matava essas pessoas dessa forma, era assim que eles eram punidos, né? E o Daniel sabia disso, todo mundo sabia disso, que tinha essa cova, que tinha esses leões, então as pessoas faziam o possível para não fazer nada errado, para não ser jogado lá na cova dos leões. Já pensou? Que triste que não deve ser, né? Muito horrível essa situação. Aí tá bom. Sabe o que aconteceu, voltando na nossa história? O que aconteceu depois que o Daniel foi convidado pelo rei para ser governador? Tinha mais 3 rapazes que trabalhavam com ele, que eram jovens fortes, bonitos, inteligentes, que trabalhavam para o rei. Quando eles ficaram sabendo que o rei Dário ia dar esse cargo de governador para o Daniel, eles já não gostavam muito do Daniel, porque o rei sempre fazia as coisas melhores para o Daniel. Eles eram amigos, conversavam, tudo. Eles não gostavam muito do rei por causa disso. Aliás, não gostavam muito de Daniel, né? Por causa disso. E aí eles ficaram com tanta raiva, né? Porque nenhum dos outros 3 foi chamado para ter cargo importante nenhum. Eles resolveram fazer alguma coisa para prejudicar o Daniel, né? E aí eles ficaram procurando, né? Onde o Daniel ia, eles iam atrás, sabe? Para ver se o Daniel fazia alguma coisa errada, para depois eles contar para o rei, né? Que o Daniel estava fazendo as coisas erradas, essas coisas assim, né? Mas eles não encontraram nada. Daniel era um homem temente a Deus. Ele amava Deus e fazia só as coisas que agradavam a Deus. Então não tinha o que eles reclamar, não tinha o que eles falar para o rei: olha, o Daniel está fazendo umas coisas erradas. E aí eles iam, tudo quanto é lugar que o Daniel ia. Aí eles sabiam que o Daniel, ele amava o Deus, o nosso Pai que mora lá no céu. E que Daniel, todos os dias, orava, pedindo para Deus proteção, agradecendo a Deus pela vida dele, agradecendo até pela vida dele no palácio, que agora ele era bem tratado por esse novo rei. Todos os dias ele ia de manhã, à tarde e à noite, ele orava 3 vezes por dia. E aí esses rapazes, esses outros moços, eles sabiam disso, né? E aí eles tiveram uma ideia. Olha que ideia que eles tiveram, que ideia maldosa que eles tiveram. Eles resolveram conversar com o rei. Chegaram lá, eles falaram para o rei o seguinte: fala assim, ó, rei Dário, a gente queria pedir para você fazer um documento, né, para que durante 30 dias ninguém aqui no reino orasse para outro Deus e nem adorasse o outro Deus, que adorasse só o Senhor, o rei. Aí o rei pensou, falou: não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, eu assino esse decreto sem problema nenhum, porque ele conhecia as pessoas que eram do reino dele. Eu falei: não tem problema, eu assino. Aí eles fizeram o documento e levaram lá para o rei assinar, e o rei assinou. Aí eles ficaram contentes. Sabe o que eles fizeram? Eles saíram para o reino todo, contando para todo mundo, anunciando para todo mundo
que durante 30 dias ninguém que morasse no reino poderia orar para outro Deus, adorar a outro Deus que não fosse o rei. Vocês acham que é absurdo? Orar para o rei, adorar o rei. É um absurdo que é essa ideia. Mas o rei achou que não tinha problema. Então, tudo bem. Aí todo mundo ficou sabendo que não podia, durante 30 dias, fazer isso daí. Nem orar, nem adorar outro Deus, só podia adorar o rei. Quando o rei passava, todo mundo se ajoelhava e adorava ele. Uma coisa assim absurda, né? E aí, o que esses homens fizeram? Eles sabiam que Daniel orava e que Daniel não ia abandonar o Deus dele, porque eles conheciam Daniel, sabia da fé de Daniel. Aí, o que eles fizeram? Eles foram, eles contaram para Daniel também. E Daniel nem ligou. Falou, não, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, de orar para o meu Deus, eu vou continuar a minha vida. Aí Daniel saiu do palácio, foi para a casa dele, subiu para o quarto dele e começou a orar. Vocês estão vendo aqui os homens na janela? Porque quando Daniel orava, ele abria a janela dele, que ficava em direção a Jerusalém, que era o lugar que ele morava antes, que o rei Nabucodonosor destruiu. Tá vendo? Um homem nessa janela e 2 homens nessa janela. Eram os 3 companheiros de Daniel que trabalhavam no palácio. Daniel orando. Eles não tiveram dúvida. Era tudo que eles precisavam, ter certeza que o Daniel estava orando naqueles 30 dias, né? E foram correndo contar para o rei. Chegaram lá e falaram para o rei. Falou, rei, olha, o Daniel está desobedecendo o seu decreto. Ele não está te obedecendo. Ele está orando. Ele ora 3 vezes por dia e mesmo que você fez o teu decreto, ele continua orando 3 vezes por dia. Aí, e sabe o que acontecia também? Quando o rei, ele assinava um decreto, não podia voltar atrás. O próprio rei tinha que cumprir aquilo que estava no documento que ele assinou. E o que estava escrito no documento que ele assinou? Que qualquer pessoa que orasse a outro Deus, que não fosse orar pelo rei e adorar ao rei, seria jogado na cova dos leões, que era onde as pessoas eram punidas naquela época. Mas o rei Dario ficou muito triste. Falou, como assim? O meu amigo Daniel, quando ele assinou o decreto, ele nem se lembrou que o Deus de Daniel era um outro Deus, que não eram os deuses que eles adoravam lá, o Deus verdadeiro. O Deus que eles adoravam era Deus de pedra, de pau, sabe, de metal. Não era o Deus vivo, que é o nosso Deus que está lá no céu. E o rei Dario, ele se esqueceu disso. E aí, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que chamar o Daniel e falar para ele, olha Daniel, eu não posso voltar atrás. Eu assinei, tá lá o carimbo do meu anel, o carimbo da assinatura do rei ficava no anel dele. Ele foi lá e colocou o anel e carimbou a assinatura dele lá e ele tinha que cumprir. Ele ficou muito triste. Aí quando chegou a noitinha, ele mandou buscar o Daniel. Aí a hora que o Daniel chegou na frente dele, falou, e aí, rei, pois não, o que o senhor deseja, né? Ele falou, Daniel, eu fiquei sabendo que você continua orando para o seu Deus, mas eu não posso fazer nada, eu vou ter que te jogar na cova dos leões. E eu espero imensamente que o seu Deus te salve. Eu sei que você crê nesse teu Deus, e eu espero que o teu Deus não deixa os leões te comer. Ele vai lá e fecha a boca dos leões e não deixa eles te devorar. Aí o Daniel estava tranquilo, falou, rei, faz o que você tem que fazer, cumpre a sua lei, não tem problema. Aí eles pegaram o Daniel, sabe, foram lá na abertura do buraco que tinha lá nas covas dos leões. Lá dentro tinha vários leões, que fazia muito tempo que eles não comiam, eles estavam com muita fome. Aí eles pegaram o Daniel
e jogaram ele por esse buraco. Tá vendo aqui? Esse buraco que é o buraco da cova. Jogaram Daniel lá embaixo da cova. Sabe o que aconteceu quando Daniel chegou lá? Deus tinha mandado um anjo. Olha aqui o anjo. Deus tinha mandado um anjo para fechar a boca dos leões, para que os leões não fizessem nenhum mal ao Daniel. E ele ficou lá a noite inteira, sabe? Dentro daquela cova, os leões bonzinhos, dormindo, sentado perto dele, sem causar nenhum mal para o Daniel, porque Deus sabia que Daniel amava ele e Deus tinha o poder de fechar a boca desses leões e não deixar acontecer nada com Daniel. Pois bem, o rei, desde a hora que jogou o Daniel lá na cova, ele ficou muito triste. Ele foi lá para o quarto dele, não quis comer, não jantou aquele dia. Sempre tinha música lá no salão do palácio, tinha dança, e o rei, depois do jantar, todas as noites ele ia lá se divertir. Aí naquele dia chamaram ele, ele não quis ir, sabe? Ele só chorava, só ficava triste e só pedia pro Deus do Daniel: olha, Senhor Deus do Daniel, espero que o Senhor salve a vida dele. E ficou a noite inteira se lamentando, chorando. Ele nem dormiu aquela noite, sabe? Aí quando chegou no outro dia cedinho, ele levantou, ele não tinha dormido mesmo, ele levantou bem cedinho, se vestiu e foi lá na cova dos leões, com a esperança de que Daniel estava vivo. Aí ele chegou lá, sabe, lá na cova dos leões, timidozinho, tá vendo aqui ele, lá na boca da cova dos leões. Chegou lá sem esperança nenhuma. Aí ele chegou lá e ele nem conseguia falar alto. Ele falava assim: Daniel, Daniel, você está aí? O seu Deus te salvou? Aí o silêncio total. Ninguém falava nada. Aí o rei ficou desesperado, falou: nossa, Daniel está morto. Os leões comeram meu amigo. De repente, ele ouve uma voz: Senhor rei, eu estou aqui. O meu Deus me salvou. Ele mandou um anjo aqui para fechar a boca dos leões e eles não fizeram nada comigo. Aí ele olhou lá dentro e viu Daniel aqui, junto com os leões. Tá fazendo até um carinho no leão, tá vendo? E ele mandou imediatamente os homens ir lá tirar o Daniel lá de dentro, porque era muito fundo, o Daniel não ia conseguir sair sozinho, sabe? E aí ele mandou tirar o Daniel. E o rei ficou tão enfurecido por ter tido que colocar o Daniel lá na cova dos leões, que ele pediu para que aqueles homens que fizeram essa maldade fossem jogados na cova dos leões. Só que quando eles jogaram, eles nem tinham acabado de cair lá na cova dos leões. Os leões já pegaram ele e já começaram a devorar, porque eles estavam com muita fome. E acabou com a vida desses homens maldosos. E aí o Daniel e o rei foram lá para o palácio. E aí o Daniel contou para ele tudo o que tinha acontecido, sobre o anjo que ficou lá a noite inteira junto com ele, mantendo os leões quietinhos, sabe? E essa história, ela vem mostrar pra gente que quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas na nossa vida, quando a gente só faz aquilo que agrada a Deus, Deus protege a gente. Assim como ele prometeu que ele protegeu Daniel, né? E a gente fica muito feliz, né, que a Bíblia tem uma história dessa para mostrar que Deus é Deus de maravilhas, Deus de milagre, sabe? E a gente tem que continuar, né, ouvindo a palavra de Deus, né, que está aqui na Bíblia, certo? Está aqui na Bíblia. E essa história que eu acabei de ler para vocês está no livro de Daniel. Foi o próprio Daniel que escreveu essa história, sabia disso?
muito tempo depois que Daniel ficou mais velho, ele escreveu esse livro que está aqui na Bíblia. Então está no livro de Daniel, no capítulo 6, começa no versículo 1 e termina no 28. Lá tem essa história aqui, do jeitinho que eu contei para vocês. Claro que não com as palavras da tia Dirce, né? Mas a história é essa, entenderam? Então vamos continuar obedecendo a Deus, né? Orando sempre para o Papai do Céu, para que Ele possa estar sempre nos protegendo, certo? Vamos orar então? Vamos agradecer ao Papai do Céu? Feche os olhinhos, fiquem todos quietinhos para a gente orar para o Papai do Céu, para Ele ouvir as nossas orações, certo? Querido Papai do Céu, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que com o mesmo poder que o Senhor cuidou do Daniel, o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, dos nossos amigos, e que sempre que nós orarmos, o Senhor sempre vai ouvir nossas orações. E é em nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos por o Senhor ser bondoso e cuidadoso com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olha, agora a tia Dirce vai pedir para vocês o seguinte: quem gostou dessa história, dá um joinha, dá um like aí no nosso, para poder fortalecer o nosso canal, para o nosso canal continuar crescendo, para que muitas outras crianças possam ouvir as histórias que a gente conta aqui, que são histórias que a gente tira da Bíblia, para as crianças aprenderem, né, sobre a palavra de Deus, que está aqui na Bíblia Sagrada, que é o livro que conta quem é Deus na nossa vida, tá bom? E para os papais, as mamães e todos os adultos que assistem o nosso cultinho online, né, aqui no canal Mensagem Diária Kids, a tia Dirce quer pedir para os adultos olharem aqui na descrição do vídeo que nós temos 4 livros que a gente vende. E quem comprar esses livros vai estar ajudando a fortalecer o nosso canal, para o nosso canal crescer a cada mensagem que a gente coloca aqui, sabe? Nós temos um livro para crianças, que é o livro do Pai Nosso e é do Salmo 23, que é todo ilustrado com palavras que crianças entendem, tá? Temos também um romance, que é o Código de Cristo. Temos o livro de testemunho, que quem escreveu foi a tia Tati. E temos também o livro de Jesus em Minha Casa, que é um livro que todas as pessoas recebem Jesus em sua casa e tem todos versículos bíblicos, que o pastor Tiago preparou. Então esse livro está na Amazon, vocês podem adquirir por lá, tá bom? E nós agradecemos, tá? Pela compra, pelo like e pelo crescimento do canal, tá bom? Crianças, é isso aí. Ó, um beijo grande para vocês e até a próxima semana com uma nova história, tá bom? Tchau, tchau!